Olá pessoal, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bem-vindo ao meu canal Arte das Mãos. Sou Tânia Francisco. Estou trazendo para vocês mais uma parte do nosso belíssimo caminho maçã verde 3D. Espero que você esteja gostando. Se estiver gostando, deixe logo aqui embaixo seu joinha. Esse joinha é muito importante para o canal. Vamos lá para mais um passo a passo? Vem comigo. Carreira de número 32. Nesta carreira, a gente precisa diminuir este quadradinho aqui da lateral. Então, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui, ó, na correntinha de base ao lado e vai fazer um ponto baixíssimo. Vem na próxima correntinha de base e faça outro ponto baixíssimo. Venho aqui para a base do ponto da carreira anterior, mais um ponto baixíssimo. Diminuído, então, um quadradinho da lateral. Agora, vamos iniciar com 5 correntinhas e vamos formar o primeiro quadradinho aberto da carreira de número 32. Então, fica assim. Agora, aqui na sequência, a gente vai ter um bloquinho de 7 pontos alongados. Então, eu vou fazendo um ponto para cada ponto de base. Até a gente completar o bloquinho de 7 pontos. Ficando assim. Agora, a gente vai fazer 2 quadradinhos abertos. Então, 2 correntinhas, vou para o terceiro ponto de base, faço um ponto alongado, 2 correntinhas, terceiro ponto de base, outro ponto alongado. Agora, a gente vai trabalhar um bloquinho com 4 pontos alongados. Ficando assim. Agora, 3 quadradinhos abertos. Então, 2 correntinhas, vou para o terceiro ponto de base, faço um ponto alongado, 2 correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto alongado, 2 correntinhas, terceiro ponto de base, outro ponto alongado. Então, fica assim. Agora, a gente vai trabalhar a partir deste pontinho aqui, 7 pontos alongados. Vamos formar um bloquinho fechado. Fica assim. Agora, na sequência, a gente vai fazer um quadradinho aberto, 2 correntinhas, vou pro terceiro ponto de base, faço um ponto alongado. Agora, a partir daqui, eu vou trabalhar 10 ponto 3D. Pegue lá na sua marcação, olhe que ele tá deitado aqui, ó, pra minha mão direita. Então, iniciamos sem correntinha. Então, só vou laçar meu fio, vou vir aqui, ó, pro terceiro ponto de base, faço um ponto alongado, uma correntinha, volto na mesma base e faço um ponto alongado. Agora, vou pro terceiro ponto de base, faço um ponto alongado, uma correntinha e volto na mesma base. Vou para o terceiro ponto de base, faço um ponto alongado, uma correntinha e volto na mesma base. Laço meu fio, vou para o terceiro ponto de base e faço um ponto alongado, uma correntinha, volto na mesma base e faço um ponto alongado. Vou para o terceiro ponto de base,
faço um ponto alongado, uma correntinha e volto na mesma base. Laço o fio, vou para o terceiro ponto de base e faço um ponto alongado, uma correntinha e volto pegando na mesma base um ponto alongado. Laço o fio, vou para o terceiro ponto de base, ponto alongado, uma correntinha, volto e pego na mesma base, outro ponto alongado. Vamos lá, terceiro ponto de base, um ponto alongado, uma correntinha, volto na mesma base, um ponto alongado. De novo, vou para o terceiro ponto de base e faço um ponto alongado, uma correntinha, volto na mesma base e faço outro ponto alongado. Vamos conferir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, falta um. Laço, vou para o terceiro ponto de base e faço um ponto alongado, uma correntinha, volto aqui, ó, na mesma base e faço um ponto alongado. Pronto. Feitos 10 ponto 3D. Agora, na sequência, 4 quadradinho aberto. Então, 2 correntinhas, vou pro terceiro ponto de base, faço um ponto alongado, 2 correntinhas, novamente, terceiro ponto de base, um ponto alongado, e vou repetir até que eu complete meus 4. Eita, melhorei metade. Completar nossos 4 quadradinho aberto. Então, ficou assim. Agora, vamos trabalhar um bloquinho de 4 pontos alongados. Agora, tenho a base de correntinha, então, vamos trabalhar um Vzinho. Faço 3 correntinhas, pego no terceiro ponto de base, faço um ponto baixíssimo, faço 3 correntinhas e vou para o terceiro ponto de base e faço um ponto alongado. Tenho a base de Vzinho, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo o Vzinho e faço um ponto alongado. Tem a base de correntinha, 1, 2, 3 correntinha, vou trabalhar um Vzinho, terceiro ponto de base, um ponto baixíssimo, 3 correntinha, vou para o terceiro ponto de base e finalizo meu Vzinho. Tenho base de Vzinho, 1, 2, 3, 4, 5 correntinha, pulo o Vzinho, um ponto alongado. Tenho base de correntinha, 1, 2, 3 correntinha, vou para o terceiro ponto de base, faço um ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntinha, terceiro ponto de base e faço um ponto alongado. Então, fica dessa forma aqui, ó. Certo? Agora, a partir daqui, desse último pontinho, a gente vai trabalhar 4 pontos alongados. Então, tenho 2, tenho 3, tenho 4, ó, formados 4 pontos. Agora, 2 quadradinhos abertos. Então, eu tenho 2 correntinhas, vou pro terceiro ponto de base, faço um ponto alongado, 2 correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto alongado. Então, ficou assim. Agora, a partir daqui, a gente vai trabalhar 4 ponto 3D. Vou laçar meu fio, vou vir aqui, ó, pro terceiro ponto de base, faço um ponto alongado, uma correntinha, na mesma base, faço um ponto alongado. De novo, laço, vou pro terceiro ponto de base, faço um ponto alongado, uma correntinha
e volto na mesma base. Laço o fio, terceiro ponto de base, um ponto alongado, uma correntinha, volto na mesma base, um ponto alongado. Então, aqui a gente fez um, fez dois, fez três, mais um. Laço o fio, vou para o terceiro ponto de base, faço meu ponto alongado, uma correntinha, volto na mesma base. Fica assim. Agora, a partir desse último pontinho, vamos trabalhar um bloquinho de 10 pontos alongados. Vamos formar um bloquinho fechado. Fica assim. Agora, a partir daqui, a gente vai trabalhar 6.3D. Então, ele tá deitado para a mão direita, então, eu não faço nenhuma correntinha, só laço o fio e vou aqui, ó, para o terceiro ponto da base. E vou fazer um ponto alongado, uma correntinha, volto na mesma base e faço um ponto alongado. Laço, vou aqui, ó, no terceiro ponto da base, faço meu ponto alongado, uma correntinha, volto na mesma base e faço meu ponto alongado. Laço o fio, vou no terceiro ponto de base e faço meu ponto alongado, uma correntinha, volto aqui, ó, na mesma base e faço meu ponto alongado. Laço o fio, vou aqui, ó, no terceiro ponto de base, faço um ponto alongado, uma correntinha, volto na mesma base e faço um ponto alongado. A gente fez um, dois, fez três, fez quatro, falta dois. Laço, vou no terceiro ponto de base, faço um ponto alongado, uma correntinha, volto na mesma base, um ponto alongado. Vou para o terceiro ponto de base, faço um ponto alongado, uma correntinha, volto aqui na mesma base, um ponto alongado. A gente já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Feito 6.3D, agora a partir daqui, desse último ponto, vamos trabalhar com 7 pontos alongados. Vamos formar um bloquinho de pontos fechados. Sete pontos. Agora, a gente vai trabalhar total de 3 quadradinhos abertos. Então, duas correntinhas, vou pro terceiro ponto de base e faço um ponto alongado. Duas correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto alongado. Então, ficou assim. Agora, vamos trabalhar com 4 pontos alongados. Agora, na sequência, a gente vai trabalhar com 2 quadradinhos abertos.
Então, duas correntinhas, vai pro terceiro ponto de base e faz um ponto alongado, ficando assim. Agora, a gente vai trabalhar um bloquinho de 7 pontos alongado. Então, já tenho 3, tenho 4, 5, 6 e 7, ficando assim. Agora, eu vou finalizar a carreira fazendo um quadradinho aberto. Então, ficou assim. Com isso, a gente finalizou a carreira de número 32. Vamos iniciar a carreira de número 33. Na carreira, para iniciar ela, a gente vai ter que diminuir aqui um quadradinho vazio. Então, a gente vai vir aqui, ó, para a correntinha ao lado, vai fazer um ponto baixíssimo, vem na próxima correntinha e vem aqui um ponto baixíssimo. E mais uma vez, um ponto baixíssimo, certo? Então, a gente reduziu um quadradinho para começar a carreira 33. Logo aqui no início, a gente já vai subir 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou para o terceiro ponto de base e vou formar um quadradinho aberto. Novamente, 2 correntinhas, vou para o terceiro ponto de base e vou fazer mais um quadradinho aberto. São 2 quadradinhos abertos no início da carreira. E agora, vamos ter uma sequência com um total de 10 pontos alongados. Então, já tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e agora 10. O início da carreira de número 33 fica dessa forma aqui. Agora, na sequência, a gente vai trabalhar com um quadradinho aberto, 2 correntinhas, vou pro terceiro ponto de base e faço meu ponto alongado. Agora, eu vou trabalhar 4 pontos alongados, formando um bloquinho. Agora, na sequência, vou trabalhar 2 quadradinhos abertos. Agora, eu vou trabalhar 4 pontos alongados. Agora, a partir daqui, a gente vai começar a trabalhar 13.3D, certo? Aqui vou pela minha marcação, ele tá deitado para a mão esquerda. Então, eu vou iniciar fazendo uma correntinha. Vou voltar na mesma base e faço um ponto alongado. Vou para a terceiro ponto da base e faço um ponto alongado.
uma correntinha, volto na mesma base e faço meu ponto alongado. Vou para o terceiro ponto de base e faço um ponto alongado. Uma correntinha, volto aqui, ó, na mesma base, faço um ponto alongado. Vou para o terceiro ponto de base e faço mais um pontinho. Faço uma correntinha, volto aqui, ó, na mesma base e faço um ponto alongado. Vou para o terceiro ponto de base e faço um ponto alongado. Uma correntinha, vou aqui, ó, volto na mesma base e faço um ponto alongado. Vou aqui no terceiro ponto de base e faço um ponto alongado. E assim a gente vai repetindo, pessoal, essa mesma sequência até que você complete os 13 ponto 3D. Então, vou continuando, ó, uma correntinha, volto na mesma base, faço um ponto alongado. Venho no terceiro ponto de base e faço um ponto alongado. Uma correntinha, volto na mesma base, faço um ponto alongado. Venho no terceiro ponto de base e faço um ponto alongado. Uma correntinha, volto na mesma base e faço um ponto alongado. Vou para o terceiro ponto de base e faço um ponto alongado. Faço uma correntinha, volto na mesma base, um ponto alongado. Vou aqui, ó, pro terceiro ponto de base e faço um ponto alongado. Uma correntinha, volto na mesma base, um ponto alongado. Vou para o terceiro ponto de base e mais um ponto alongado. Vamos contar quantos já tem. A gente começou aqui, então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, falta 2. Uma correntinha, volto na mesma base, faço um ponto alongado. Vou para o terceiro ponto da base e faço um ponto alongado. Uma correntinha, volto aqui na mesma base, faço um ponto alongado. Vou para o terceiro ponto de base e faço um ponto alongado. Vamos ver. Então, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos 3D. Agora, aqui na sequência, a gente vai ter um quadradinho aberto, com 2 correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto alongado. Agora, na sequência, vamos fazer um bloquinho de 7 pontos alongados, um ponto para cada ponto de base. Ficando assim. Agora, na sequência, a gente vai trabalhar a nossa telinha sobre cada vezinho de base. Vamos passar com 5 correntinhas, e onde eu tenho correntinha, vou trabalhar o vezinho. Então, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo o vezinho, um ponto alongado. Agora, eu vou fazer um vezinho. Vou para o terceiro ponto de base, faço um ponto baixíssimo, 3 correntinhas,
terceiro ponto de base, um ponto alongado, formando o Vzinho. Agora, vou trabalhar novamente 3, 4, 5 correntinha, pulo meu Vzinho e faço meu ponto alongado. Tenho base de correntinha, 1, 2, 3 correntinha, terceiro ponto de base, um ponto baixíssimo, 3 correntinha, terceiro ponto de base, um ponto alongado. Agora, tenho base de Vzinho, vou passar com 5 correntinha. Pulo o Vzinho e faço um ponto alongado. Então, a nossa redinha fica assim, certo? Agora, aqui na sequência, a partir desse pontinho que a gente acabou de fazer, vamos trabalhar um bloquinho de 7 pontos alongados. Vou fazendo um ponto para cada ponto de base. Tenho 4, 5, 6 e 7. Assim. Agora, vamos trabalhar 2 quadradinhos abertos. Então, 2 correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto alongado, 2 correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto alongado, ficando assim. Agora, a partir daqui, iremos trabalhar um total de 11,3D. Vamos lá na nossa referência. Olha aqui, pontinho deitado para minha mão esquerda. Então, sempre que ele deitar pro lado da mão esquerda, a gente vai começar com uma correntinha, laço o fio e venho aqui, ó, na mesma base do último ponto trabalhado e faço um ponto alongado. Agora, conto 1, 2 no terceiro ponto de base, faço um ponto alongado. E será por essa sequência até que a gente complete os 11,3D. Então, não tem segredo. Vamos fazendo aí uma correntinha, volta na mesma base e faz um ponto alongado. Vem pro terceiro ponto de base e faz um ponto alongado. Uma correntinha, volta na mesma base e faz um ponto alongado. Vai pro terceiro ponto de base, mais um ponto alongado. Novamente, uma correntinha, volta na mesma base. Um ponto alongado. Vem pro terceiro ponto de base e vai fazer mais um ponto alongado. Agora, a gente vai repetindo essa sequência até a gente completar nossos 11 pontos. Vou fazendo junto com você, não vou cortar o vídeo. Mas se você seguir certinho essa sequência, que a gente acabou de passar pontinho, pontinho, você não vai ter problema. Vamos caminhando, 1, 2, 3. Terceiro ponto. Agora, eu vou conferir. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos 8,3D. Vamos continuar trabalhando até a gente completar nossos 11. Então, uma correntinha, vai para a mesma base do último ponto e faz um ponto alongado. Agora, vai pro terceiro ponto de base e faz um ponto alongado. Uma correntinha, volta na mesma base, um ponto alongado. Vai pro terceiro ponto de base e faz mais um ponto alongado. Uma correntinha, volta na mesma base, um ponto alongado.
terceiro ponto de base, mais um ponto alongado. Vai ficando assim. Temos, então, nossos 11.3D. Confira com o seu aí. Agora, continuando a nossa carreira, vamos trabalhar um quadradinho aberto. Então, duas correntinhas, terceiro ponto de base e um ponto alongado. Agora, vamos trabalhar um bloquinho de 4 pontos alongado. Um ponto para cada ponto de base. Até a gente formar nosso bloquinho fechado. Então, fica assim. Agora, na sequência, 2 quadradinhos abertos. Então, duas correntinhas, terceiro ponto de base e um ponto alongado. Duas correntinhas, terceiro ponto de base e outro ponto alongado, formando 2 quadradinhos. Agora, eu vou trabalhar mais 4 pontos alongados, para formar um quadradinho fechado. Ficando assim. Vamos trabalhar um quadradinho aberto agora, duas correntinhas, terceiro ponto de base e um ponto alongado. Agora, a partir desse último pontinho que a gente trabalhou aqui, a gente vai formar um bloquinho de 10 pontos alongados. Vou trabalhar, então, um pontinho para cada ponto de base. E vamos caminhando até completar os 10. Ficando assim. Agora, eu vou finalizar minha carreira fazendo 2 quadradinhos abertos. Duas correntinhas, terceiro ponto de base e um ponto alongado. Duas correntinhas, terceiro ponto de base e um ponto alongado. Então, fica assim. Com isso, então, a gente finalizou a carreira de número 33. Vou virar o trabalho e a gente vai dar início à próxima carreira. Vamos iniciar agora a carreira de número 34. Na carreira de número 34, vamos ter que diminuir esses 2 quadradinhos aqui da lateral. Então, o que que a gente vai fazer? Vou aqui para o pontinho ao lado e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou para o próximo ponto ao lado de base, mais um ponto baixíssimo. Vou para o próximo, vou passando sobre os 2 quadradinhos da carreira anterior, pegando a cada pontinho de base e passando sobre ele com ponto baixíssimo. Agora, cheguei aqui, ó, passei sobre os 2, ó. E agora, a partir daqui, já vou subir as minhas 5 correntinhas, onde a gente vai iniciar com 3 quadradinhos abertos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, terceiro ponto de base e um ponto alongado, duas correntinhas, terceiro ponto de base e um ponto alongado, duas correntinhas, terceiro ponto de base e um ponto alongado. Então, início da carreira de número 34, iniciamos com 3 quadradinhos abertos. Agora, vamos trabalhar um bloquinho com 10 pontos alongados, sendo um ponto para cada ponto de base. Então, eu vou trabalhando meu bloquinho aqui, vai trabalhando o seu aí, até a gente completar os 10.
Pronto, ficou assim. Agora, na sequência, eu vou trabalhar um quadradinho aberto. Opa. Agora, um bloquinho de 4 pontos alongado. Ficando assim. Agora, um quadradinho aberto. Então, 2 correntinhas, vou pro terceiro ponto de base, faço um ponto alongado. E agora, a partir daqui, vamos começar a trabalhar 11.3D. Vamos aqui na nossa referência. Pode até subir essa referência mais pra cá, tá? Bom, a nossa referência, então, ele está deitadinho, a pontinha dele pra mão direita. Então, agora, para começar o nosso ponto 3D, não vamos dar correntinha. Vou laçar meu fio e vou entrar aqui, ó, no terceiro ponto de base. E vou fazer um ponto alongado. Ou uma correntinha na mesma base. Agora, faço mais um ponto alongado. E agora, vamos trabalhar, essa repetição por 11 vezes. Então, nenhuma correntinha, vai pro terceiro ponto de base, faz um ponto alongado, uma correntinha e volta na mesma base do ponto anterior. Então, aqui eu laço o fio, vem 1, 2, 3, faço um ponto alongado, uma correntinha, volto na mesma base, um ponto alongado, laço o fio, terceiro ponto da base, um ponto alongado, uma correntinha, volto na mesma base, um ponto alongado. E agora, eu vou trabalhar aqui meus 11 pontos alongados, você trabalha o seu aí junto comigo. Não vou cortar o vídeo, para você poder acompanhar a imagem junto comigo. Então, aqui eu já tenho, ó, tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4, tenho 5, tenho 6. Continuando. Tenho 7. Oito. Feito 8, vamos continuar até completar nossos 11. Então, laço o fio, vou pro terceiro ponto de base, faço um ponto alongado. Agora, faço uma correntinha, volto na mesma base e faço um ponto alongado. Agora, laço, vou pro terceiro ponto de base e faço um ponto alongado. Uma correntinha, volto na mesma base e faço um ponto alongado. Laço o fio, vou para o terceiro ponto de base, faço um ponto alongado. Uma correntinha, volto na mesma base, mais um ponto alongado. Então, ficou assim. Agora, aqui na sequência, a gente vai trabalhar 2 quadradinhos abertos. Então, 2 correntinhas, vai pro terceiro ponto de base, faz um ponto alongado. 2 correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto alongado. E agora, na sequência, 4 pontos alongados. Vamos formar um quadradinho fechado. Agora, na sequência, um quadradinho aberto. E vamos entrar aqui na nossa telinha. Telinha. Aonde eu tenho correntinha, faço Vzinho. Aonde tenho Vzinho, vou trabalhar 5 correntinhas, certo?
aquela mesma sequência que a gente trabalha nas redinhas. 3 correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto baixíssimo, 3 correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto alongado. Agora, tenho base de Vzinho, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo Vzinho, um ponto alongado. Agora, 3 correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto baixíssimo, 1, 2, 3 correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto alongado. De novo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pulo meu Vzinho e faço um ponto alongado. E agora o Vzinho, 3 correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto alongado, 3 correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto alongado. Então, fica dessa forma. Agora, continuando a carreira, vamos trabalhar um quadradinho vazio. Então, 2 correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto alongado. Agora, vamos trabalhar um bloquinho de 4 pontos alongados. Opa. Ficando assim. Agora, aqui, vou fazer um quadradinho aberto. 2 correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto alongado. Agora, a partir daqui, a gente vai começar a trabalhar por 13 pontos 3D. Lembrando você que o nosso pontinho tá deitado aqui, ó, pra mão direita. Então, não começo com correntinha. Laço meu fio, vou para o terceiro ponto da base, faço um ponto alongado, uma correntinha, volto na mesma base e faço um ponto alongado, formando o nosso primeiro ponto 3D. Agora, a gente vai caminhar por essa repetição até completar o total de 13. Então, laço meu fio, vou pro terceiro ponto de base, faço um ponto alongado, uma correntinha, volto aqui, ó, na mesma base e faço um ponto alongado. Laço o fio, terceiro ponto da base, um ponto alongado, uma correntinha, volto na mesma base e faço um ponto alongado. Laço o fio, vou pro terceiro ponto da base, faço um ponto alongado, uma correntinha, volto na mesma base, mais um ponto alongado. Laço o fio, vou pro terceiro ponto de base e faço um ponto alongado, uma correntinha, volto na mesma base, mais um ponto alongado. Vai ficando assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos continuando até completar os 13. Eu vou seguindo com a minha repetição aqui, vocês façam o seu aí. Pode acompanhar junto comigo aqui pela imagem. Mas não tem segredo. Será sempre a mesma repetição até que a gente complete os 13. Quando ele tá virado, nosso ponto, ele ficar virado pro lado da mão direita, a gente não inicia o nosso ponto com correntinha. Quando ele está virado para a mão esquerda, aí a gente começa o ponto com correntinha.
Continuando. Gente, tá ventando tanto aqui. Acho que dá pra você escutar o barulho, não dá? Vamos contar nos pontinhos pra ver se já deu. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, ficou assim, ó. Certo? Agora, encostadinho nesse último pontinho que a gente fez aqui, a gente vai fazer um bloquinho de 4 pontos alongados. Ficando assim. Agora, eu vou trabalhar um quadradinho aberto, 2 correntinhas, terceiro ponto de base e um ponto alongado. Agora, a partir daqui, a gente vai estar trabalhando um bloquinho com 10 pontinhos alongados. Vou fazendo um ponto para cada ponto de base. Até a gente completar nosso bloquinho. Eita, Lelê. Ficando assim. Agora, vamos finalizar a carreira com 3 quadradinhos abertos. 2 correntinhas, vou pro terceiro ponto de base e faço um ponto alongado. 2 correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto alongado. 2 correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto alongado. Então, com isso, a gente finalizou a carreira de número 34. Vou virar o trabalho e a gente vai dar início à próxima carreira. Vamos iniciar a carreira de número 35. Sem aumento e sem diminuição, já vamos subir 5 correntinhas para iniciar uma sequência de 3 quadradinhos abertos. Então, formei o primeiro, 2 correntinhas, vou pro terceiro ponto de base, faço um ponto alongado, 2 correntinhas, terceiro ponto de base e um ponto alongado. Então, fica assim. Agora, na sequência, a gente vai fazer um bloquinho, contando com esse pontinho, de 10 pontos alongados. Vamos trabalhando um ponto para cada ponto de base. Ficando assim. Agora, na sequência, vamos trabalhar um quadradinho aberto. Então, 2 correntinhas, terceiro ponto de base e um ponto alongado. Agora, um bloquinho com 4 pontos alongados. Ficando assim. Agora, na sequência, vamos trabalhar um quadradinho aberto. Então, 2 correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto alongado. Agora, na sequência, a gente vai trabalhar com 11 ponto 3D. Vou lá na minha base,
do pontinho deitado para a mão esquerda. Então, se é deitado para a mão esquerda, a gente começa com uma correntinha. Laço o fio e volto na mesma base. E faço um ponto alongado. Vou para o terceiro ponto de base e faço outro alongado. Dou uma correntinha, volto na mesma base e faço um ponto alongado. Vou para o terceiro ponto de base, mais um ponto alongado. Uma correntinha, volto aqui na mesma base e faço um ponto alongado. Volto e vou no terceiro ponto de base, mais um ponto alongado. Uma correntinha, volto na mesma base, um ponto alongado. Terceiro ponto de base, um ponto alongado. Tânia, na hora que você finalizar aí, você corta o som e deixa a imagem. Então, fica assim, pessoal. 11.3D. Confira aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, certo? Então, fica assim. Agora, aqui na sequência, a gente vai trabalhar com 2 quadradinhos abertos, 2 correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto alongado, 2 correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto alongado. Ficando assim. Agora, vou trabalhar aqui um bloquinho de 4 pontos alongados. Ficando assim. Agora, vamos fazer um quadradinho aberto. 2 correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto alongado. E vamos trabalhar por cima da nossa telinha agora. Onde tem Vzinho, 5 correntinhas. Onde tem correntinha, trabalhe Vzinho.
Agora, vamos trabalhar um quadradinho aberto. Na sequência, 4 pontos alongados. Agora, um quadradinho aberto. Então, tá ficando assim. Agora, a partir desse pontinho, a gente vai trabalhar total de 13 pontos 3D. Vou laçar meu fio, a gente tem ele deitadinho para a mão esquerda, então eu faço uma correntinha, volto na mesma base e faço um ponto alongado. Vou para o terceiro ponto de base e faço um ponto alongado, formando o primeiro. Uma correntinha, volto aqui na mesma base e faço um ponto alongado. Vou para o terceiro ponto de base e faço um ponto alongado. Uma correntinha, volto aqui na mesma base, faço um ponto alongado. Vou para o terceiro ponto de base e faço um ponto alongado. Agora, vamos repetir essa sequência até a gente completar o total de 13 pontos 3D. Conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mais um. Dou uma correntinha, volto na mesma base, faço um ponto alongado. Vou para o terceiro ponto de base e faço um ponto alongado. Pronto, finalizado 13 pontos 3D. Agora, bem encostadinho nesse último que a gente trabalhou, vamos fazer 4 pontos alongados. Ficando assim. Agora, um quadradinho vazio. Duas correntinhas, terceiro ponto de base e um ponto alongado. Agora, vamos trabalhar a partir desse ponto com 10 pontos alongados, formando um bloquinho fechado, um ponto para cada ponto de base.
ficando assim. Agora, para finalizar a carreira, a gente vai fazer 3 quadradinhos abertos. Então, 2 correntinhas, vai pro terceiro ponto de base, faz um ponto alongado, 2 correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto alongado, e finaliza com o último quadradinho aberto, totalizado 3 quadradinhos no final. Com isso, a gente finalizou nossa carreira de número 35. Vamos iniciar a carreira de número 36. Vamos começar aqui a nossa carreira com aumento de 2 quadradinhos para a lateral. Então, vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 correntinhas. Vou voltar na 8ª correntinha. E faço meu ponto alongado. Formando o primeiro quadradinho. Agora, faço 2 correntinhas e vou formar 2 quadradinhos abertos no início da carreira de número 36. Então, ficou assim, ó. Agora, a partir desse pontinho aqui, a gente vai trabalhar um bloquinho com um total de 10 pontos alongados. Vamos trabalhar um ponto para cada ponto de base. Ficando assim. Agora, vamos trabalhar um quadradinho aberto. Então, 2 correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto alongado. E agora, contando com esse pontinho, vou trabalhar 4 pontos alongados. Ficando assim. Agora, 2 quadradinhos abertos. 2 correntinhas, vou pro terceiro ponto de base e faço um ponto alongado. 2 correntinhas, terceiro ponto de base, outro ponto alongado. Então, ficou assim. Agora, 4 pontos alongados, formando um bloquinho, um ponto para cada ponto de base. Assim. Agora, a partir daqui, vou começar a trabalhar total de 13,3D. Virei o trabalho, agora ele tá deitado aqui, ó, pra minha mão direita. Então, não começo com correntinha, só laço meu fio, vou aqui, ó, no terceiro ponto da base e faço um ponto alongado. Uma correntinha, volto na mesma base, um ponto alongado. Laço o fio, terceiro ponto de base, um ponto alongado. Uma correntinha, volto na mesma base e faço um ponto alongado. Laço o fio, terceiro ponto de base, um ponto alongado. Uma correntinha, volto na mesma base, um ponto alongado. Agora, eu vou repetir por essa sequência até que a gente complete o total de 13,3D.
Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, certo? Ficando assim. Agora, aqui a gente vai trabalhar com um quadradinho aberto. 2 correntinhas, terceiro ponto de base e um ponto alongado. Agora, 7 pontos alongados, para formar mais um bloquinho. Fica assim. Agora que a gente tá entrando na telinha de novo. Então, onde tem correntinha, faço Vzinho. Onde tem Vzinho, faço correntinha. E assim a gente vai passar pela nossa redinha por essa sequência. Então, ficou assim. Agora, a partir daqui, deste pontinho, vamos trabalhar 7 pontos alongados. Ficando assim. Agora, vou trabalhar 2 quadradinhos abertos. Ficando assim. Agora, a partir daqui, vou começar a trabalhar 11 pontos 3D. Então, ele tá deitado para minha mão esquerda, perdão, para minha mão direita. Então, a gente vai iniciar sem nenhuma correntinha. Então, vou para o terceiro ponto de base e faço um ponto alongado. Uma correntinha, volto aqui na mesma base. Um ponto alongado. Vou para o terceiro ponto de base e faço um ponto alongado. Uma correntinha, volto na mesma base e faço um ponto alongado. Laço, vou para o terceiro ponto de base e faço ponto alongado. Uma correntinha, volto na mesma base, mais um ponto alongado. Terceiro ponto de base, um ponto alongado. Volto na mesma base, um ponto alongado. Vou para o terceiro ponto de base, um ponto alongado. Uma correntinha, volto na mesma base, um ponto alongado. Terceiro ponto de base, um ponto alongado. Uma correntinha, volto na mesma base, um ponto alongado.
Laço o fio, vou pro terceiro ponto de base, um ponto alongado, volto na mesma base, um ponto alongado. Terceiro ponto de base, um ponto alongado, volto na mesma base, um ponto alongado. Vou para o terceiro ponto de base, um ponto alongado. Uma correntinha, volto na mesma base, um ponto alongado. Vou para o terceiro ponto de base, um ponto alongado. Volto na mesma base, outro ponto alongado. Uma correntinha, perdão. Laço o fio, vou no terceiro ponto de base, faço um ponto alongado. E agora, vamos fazer o último, para completar, 11.3D. Ficando assim, 11.3D. Agora, aqui na sequência, a gente vai trabalhar um quadradinho aberto. Agora, 4 pontos alongados. Opa. Agora, a gente vai trabalhar 2 quadradinhos aberto, 2 correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto alongado, 2 correntinhas, terceiro ponto de base, um ponto alongado. Agora, vamos trabalhar 4 pontos alongados. Agora, um quadradinho aberto. E agora, a partir daqui, a gente vai trabalhar 10 pontos alongados. Já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ficando assim. E vamos finalizar assim como a gente fez aqui no início da carreira, 2 quadradinhos de aumento, vamos trabalhar aqui. Então, aqui vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vai laçar o fio, volta na mesma base do último ponto trabalhado e faça um ponto alongado. Agora, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, vire assim seu trabalho, ó, posiciona assim como eu estou posicionando na minha mão, laço o fio e vem aqui, ó, 1, 2, na terceira correntinha, faço outro ponto alongado. Pronto, feito o aumento. Certo? Então, com isso, a gente finalizou nossa carreira de número 36, certo? Pessoal, vou finalizar a videoaula de hoje com vocês. A aula já tá bem comprida aí. Espero que você esteja gostando. Se não correu lá embaixo ainda e deixou seu joinha, corre lá e deixe seu joinha. Olha, pessoal, eu vou afastar um pouquinho a câmera para mostrar para vocês. Olha aí, pessoal, a maçã lateral. Tá aqui, ó. Olha que linda. Tá ficando. Essa aqui é a lateral, ó. Certo? Bom, pessoal, finalizamos então a videoaula de hoje com vocês. Corre aqui embaixo, se não deu joinha, corre, deixa seu joinha aí, ele é bem importante pro canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.